Atenção, Newton César, câmbio. Gravando. Tudo bem? Tudo em paz. E aí, cara? Tudo bem, calorzão. Tá demais aqui. Sensacional aqui. Mas beleza, vamos embora então. Bom, mais um episódio de Contatos Insólitos. O tema de hoje é Estamos Todos Errados. E eu vou explicar a razão de eu ter colocado para você na mesa, né, esse tipo de assunto, de onde que surgiu essa ideia, né? E talvez você lembre, talvez você estivesse nesse lugar em que eu estava lá na década de 90, não lembro falar a verdade, tá? Mas de repente você estava lá, que foi uma palestra que o nosso querido Carlos Roberto Pazuello ministrou. Cara, era um centro esotérico, alguma clínica, alguma coisa assim, perto do bairro do aeroporto lá, Tá. em Campo Belo, alguma coisa mais ou menos por ali. E eu lembro que era uma série de palestras, não era apenas uma, ele estava fazendo uma série de palestras ali. Provavelmente ele, após isso, após essa série de palestras, ele abriria um grupo da Missão Rama do Brasil, alguma coisa assim. E porque eu lembro que estava bem no começo, tinha acabado de entrar. Então, muito provavelmente, ou foi 93, final de 93, provavelmente 94, tá? Provavelmente 94. E nessa palestra, teve um determinado momento, lógico, sempre começava as palestras falando do histórico, né, tudo que aconteceu lá na Missão Rama do Brasil, lá no Peru, em 74, etc. Mas depois o assunto descambou, virou outras coisas, e em um determinado momento, ele chegou para todo mundo, assim, tinha bastante gente até nesse local, e disse assim, estamos todos errados. Nós temos que necessariamente partir do princípio que estamos todos errados. E isso gerou uma polêmica na plateia, né? As pessoas ficaram contrariadas. Como assim? Não, não é possível, tal. E isso gerou um debate muito interessante a partir desse momento, né? Que é essa questão da perspectiva de você se colocar à prova, de você se questionar, ainda que você tenha muitas certezas e que essas certezas sejam arraigadas, a importância que existe no fato de você parar e mesmo assim se dar o direito de estar errado, por incrível que pareça que essa expressão pode apresentar, né? E quão revolucionário é esse tipo de postura, tá? Porque é uma postura de vida isso. E me marcou muito essa palestra. Eu fiquei realmente muito tocado com tudo isso que ele falou, tudo isso que ele mencionou. Me pareceu super coerente, super sensato. Eu nunca tinha parado para pensar a respeito disso. E isso mudou minha forma de enxergar o mundo, na verdade. Desde então, eu busco estar dentro dessa perspectiva que ele mencionou. E era sobre isso que eu queria falar com você aqui hoje, expor para as pessoas que nos assistem aí, mais ou menos umas 3, 4 pessoas. Aproveita e já pede para ele se inscrever no canal, já faz aquele. Vou aproveitar então pedir para mais, se alguém conhece mais alguma pessoa, 2 ou 3 no máximo, aí que queira se inscrever no canal, por favor, né? Se inscrevam, deem o seu like aí no vídeo, que isso ajuda o nosso canal a crescer cada vez mais aí, ganhando aí um seguidor a cada, sei lá, 4, 5 meses. Mas vamos embora. Então eu não lembro, você estava lá nesse Não, dia, você não. lembra disso? Eu Sim, não. não. Sim, não. Sim, por quê? Não porque, primeiro, provavelmente em 93 eu já estava começando a viajar. Em 93 eu estava morando no Uruguai, em Ah, tá. 94, 96 eu morei no Chile. Mas, Carlos, nessa não estava, mas o Carlos Paz ele tinha alguns pilares em que ele repetia em várias palestras, em vários papos e também no grupo de instrutores. Então, esse era um dos pilares muito fortes que ele tinha. Eu não consigo visualizar ele falando isso numa palestra agora, mas eu consigo me lembrar de momentos que a gente teve junto e que era uma pedra angular dele. Partir sempre do princípio de que por mais que a gente tenha estudado, experimentado e tal, o conhecimento ele é incompleto e a gente pode estar errado até que se prove o contrário. Um comportamento bem científico, né? Exato. E colocando, complementando um pouco o que você falou, ele se colocando nisso, uma das razões, eu não sei se foi o que aconteceu naquele dia, mas uma das razões que levavam as pessoas a ficarem de cabelo de pé é que ele falava isso para fora e para dentro. Então algumas pessoas disseram, mas você também, como se dissesse, como se ele fosse o repositário de toda a realidade cósmica, porque ele era o grande contatado, ele não podia errar. E ele dizia sim, eu também. Mesmo ele em vários momentos escorregando, mesmo ele em vários momentos se contradizendo, hífen, como todo ser humano normal, hífen, ele pregava isso, que a gente tinha que partir do princípio que estava equivocado e buscar
a realidade através da expansão das verdades parciais, né? Era uma pedra angular da existência dele e de Rama em si. É ótimo. Não, eu acho que eu concordo contigo. Havia esses marcos, né, em todas as palestras, coisas que ele voltava a tocar nesses assuntos, né, e provavelmente isso aí era um deles. Uma coisa que eu acho que é interessante a gente tentar esclarecer é do que se trata isso, desse tipo de postura, né? Não necessariamente a gente tem que estar errado, não é essa a questão, né? A questão é você colocar à prova aquilo que você conhece ou aquilo que você acha que você conhece, né? Então, esse tipo de postura é muito útil, né? Porque, no final das contas, se você passar por essa revisão e ainda sobrarem algumas coisas que você fala, não, isso aqui de fato realmente não tem por onde, tudo bem. Não é a questão de você passar uma borracha em tudo, sem critério algum, e começar sempre do zero, porque o começar do zero tem que ocorrer. Não necessariamente, mas se colocar nessa postura de que, olha, eu posso realmente estar equivocado, ainda que eu tenha uma certeza muito grande em relação a qualquer tipo de assunto especificamente, te dá uma liberdade, né, que o contrário não te daria. Ou seja, se você parte do princípio que não, eu estou certo sim, em muitos aspectos, isso não abre as possibilidades, não abre porta, não abre janela, não abre nenhuma ventoinha, cara, não abre nada. Você só fecha as oportunidades, né? Então, eu acho que esse tipo de postura é muito importante porque ela fornece um caráter exploratório para a nossa vida que é sensacional. Sem isso, a gente não sai do lugar, a gente adoece, nós emburrecemos, né? A gente não sai do lugar. Então, acho fundamental isso, né? Ter é um processo, eu acho, fundamentalmente de humildade, né? De você se rever o tempo todo, né? E partir desse princípio, será que é isso mesmo, né? Vamos rever, vamos tentar pensar isso de uma forma diferente para ver. Às vezes acontece, não, realmente não tem por onde, eu não consigo, pelo menos com as ferramentas, com o tipo de abordagem que eu tenho no momento, pensar diferente. No momento é isso. Mas saber que isso, de repente, é uma questão momentânea, temporária, de repente, mais para frente, a coisa pode mudar, né? Então, é bom esclarecer esse ponto, eu acho. Não, legal. E tem vários desenvolvimentos e desdobramentos. Você colocou alguns deles. A característica do emburrecimento, porque eu me fecho para novidades, né? A característica da impossibilidade de diálogo. Poxa, se eu sei a verdade e vocês todos não sabem e não querem me aceitar, não tem conversa. Ou é assim ou não tem conversa. E por aí vai. Essa postura é muito importante. Não é à toa de que também outra pedra angular dessa proposta que ele nos apresentou, que ele foi refinando com o passar dos anos, foi o que a gente convencionou chamar de reconceituação, fazer conceitos e reconceituá-los periodicamente. Por mais que a gente chegue a certas definições em determinados momentos e elas deem uma explicação bastante fiel da realidade do momento, e algumas delas tendam a permanecer por anos e décadas, elas têm que ser consideradas temporárias, parciais e flexíveis. E não é à toa que os dois primeiros são verdade e realidade, que é justamente o entroncamento do que causa o problema no mundo. O grande problema do mundo é que é a falta de comunicação por mal entendido, por arrogância, por falta de conhecimento, por ignorância, no sentido de falta de conhecimento, e aí vai. É impressionante. E eu acho que, cara, esse tipo de postura, ela nos remete a um aspecto que eu sentia na adolescência, que é justamente, vou ser repetitivo, talvez, cara, não sei, que é justamente esse caráter exploratório, né, cara, que sempre há esse aspecto de, sempre há algo a aprender, sempre há algo que não foi visto, que não foi observado, que não foi abordado, né? E as práticas de campo, por exemplo, cara, elas têm muito disso, né? Acho que tem muita gente que passou por esse processo e meio que solidificou uma coisa, né? Ou seja, a prática de campo é isso. Ela é caracterizada por esse tipo de fenômenos. Só dá para fazer por causa disso e daquilo. Isso limita muito, né, cara? Isso acaba fechando o cerco em relação a um universo de possibilidades que, na verdade, está em aberto, não está fechado coisíssima nenhuma, né? Então, eu acho que, fundamentalmente, parte da maneira como você explora essa questão, né, cara? E essa é, na verdade, uma autoexploração, né? Em primeira instância, ela tem que ser uma autoexploração, mas também, a partir daí, você passa a explorar o seu entorno de uma forma que tudo o que você vivencia acaba adicionando complementação, adicionando
elementos que façam com que você cresça e amplie a qualidade de consciência, como diria o nosso grande querido Campbell. Exato. E é muito perigoso, e eu vejo isso, o perigoso no sentido de o achar que você está certo, né? Porque é justamente o oposto que a nossa sociedade faz, né? A gente valoriza muito o estar certo, o estar correto, né? Valorizamos tanto que a gente tenta se desvencilhar do erro. Ou se erramos, escondemos isso de todos. Ninguém pode saber que eu errei, ponho para baixo do tapete. Ou até, pior, eu culpo o outro, né? Ou seja, não, o erro não foi meu, foi outra pessoa que errou. Então, assim, a maneira como a nossa sociedade está estruturada, ela está estruturada ao redor do acerto e não do erro. Não que o acerto não seja, como eu posso dizer assim, o objetivo, né, de toda busca. Eu concordo que seja. Mas, porém, já achar que você chegou a algum lugar, já achar que você atingiu o objetivo especificamente, você já sabe, etc., eu acho perigoso. Inclusive dentro da própria ciência, né, cara? Isso gera aquilo que o Charlie também mencionou no livro, que é a paralisia do paradigma, né? Que é justamente você achar que não, a verdade ou a realidade é isso aqui, ó. Nada de diferente disso pode ser aceito. Então, acho que é fundamental isso também. Perfeito. Você falou várias coisas aí que tem várias nuances. Primeiro, aparentemente, porque ninguém tem certeza de nada e tudo é parcial, absoluto, só o profundo, só o tal. O resto é relativo, portanto, está em evolução, inclusive o próprio profundo. Se está em evolução, é passível de mudança. Se está mudando o tempo inteiro, não é estanque, então ninguém tem a verdade estanque. O máximo que tem é provisório naquele momento. Primeira premissa. Segundo, é o que você falou. A paralisia, a experiência mostra que algumas pessoas se permitem caminhar e crescer. Ótimo. Tem um custo. Sair da inércia tem um custo. A experiência tem mostrado que depois de certos passos, as pessoas tendem a se acomodar. Eu já saí de lá, eu já sei que não é lá, aqui está confortável e é isso e ponto final. Quando tem uma escadaria infinita até o céu, que dará trabalho prosseguir e caminhar, mas muita gente não consegue caminhar. Outra coisa que você falou, a formação da sociedade desde a infância, desde a genética, eu acho, desde a genética que nos conduziu durante, como hominídeos, milhões de anos até agora, a fugir da vergonha, fugir da mentira, não ser pego em contradição, punir o erro. O acerto, como você falou, é o objetivo, mas não existe um acerto que se chegue sem uma sequência de erros. Nós não sabemos lidar com isso. A gente trata muito mal quando deveríamos aplaudir. Claro, alguns erros são complicados, são muito complicados, são antissociais, trazem danos irreparáveis, às vezes, mas a gente criou um sistema de legislação para lidar com isso. Mas, no geral, a gente lida muito mal com isso. E a pressão por estar certo, por defender territórios, foi crescendo na sociedade e agora chegou num ponto em que todo mundo é dono da verdade, porque todo mundo tem o seu território no mundo, se não no mundo real, mas no mundo virtual. E no mundo virtual o território é meu. E se eu não gostar de você, eu te cancelo. E minha turma aqui vem comigo. Ou então, se eu for fraco, eu me junto com alguém que é mais forte e nós nos sentiremos fortes ali atrás. Ganhou muito mais força esse lado dessa... que o Ken Wilber chamou do mundo pós-verdade, quando o Trump assumiu. Porque, não... a gente veio no mundo social, a partir da década de 60, 70, em que os direitos civis começaram a ser reconhecidos, a diversidade. Então, começou a abrir espaço para essas pessoas que foram muito oprimidas. Aquele valentão do fundão da classe que tomava conta lá, ele começou a perder espaço. Ele tomava conta. O Trump trouxe esse cara de volta. Tá valendo quem fala mais alto, venha discordar de mim aqui, apareça aqui na minha frente que eu te arrebento. Ele trouxe esse tipo de coisa que estava se diluindo. E as mídias sociais provocam isso. Eu posso ser anônimo, eu posso ficar atrás de um grupo, eu posso me esconder, eu posso fazer um monte de coisa, eu posso atacar você sem você saber que eu sou, eu não preciso mais sujar minha mão, né? Isso é muito complicado. E na era da desinformação, todo mundo tem certeza de tudo. Acabou a dúvida. Esse é outro problema muito interessante, na sociedade e em Rama também. Falar que você tem dúvida, admitir que você tem dúvida, ou pior,
a sacrossanta frase "eu não sei", que demonstra e mostra vulnerabilidade e que deveria ser, e que todos nós somos muito vulneráveis como seres humanos, porque a vida é isso aqui, é um sopro, é visto como sinal de covardia, é visto como sinal de fraqueza, não há espaço para você nos mundos de hoje e fora. Então, uma pessoa que não é muito forte emocionalmente, psicologicamente, espiritualmente, vai acabar cedendo às pressões e vai acabar mentindo, vai acabar não reconhecendo que não sabe e vai lutar por inverdades, ou às vezes ela sabe que não é verdade, mas ela não tem condição de encarar o meio, a família, o meio, os amigos, para dizer, puxa, não sei, estou perdido, me ajuda. E uma questão também que acho que é importante para dar molho a isso que você está dizendo, também é aquele famoso efeito Dunning-Kruger, né? Que é a pesquisa que eles fizeram, esses dois pesquisadores fizeram essa pesquisa com várias pessoas, entrevistando as pessoas, e no final das contas eles chegaram à conclusão que todo mundo ali acabava dando uma nota maior do que a nota real de acerto que eles tinham naqueles questionários todos, né? Todos davam uma nota maior a si próprios em relação à nota real que era. Então, assim, e uma nota era uma nota muito maior. Então, a conclusão dessa pesquisa demonstrou que, na verdade, a gente acha que sabe muito mais do que de fato sabe, né? Então, eu acho que isso adiciona um componente ainda mais complicado nessa equação toda, né, que faz a gente ficar de costas para esse aspecto exploratório da realidade, né, cara? E isso é muito triste, porque a gente fica estanque, fica parado, não anda, não evolui, não avança, não melhora, né, cara? É um problemaço isso. A nossa visão é enviesada, a nossa percepção é enviesada, por tudo aquilo que a gente estava falando. A genética, a educação familiar, a escola vai nos moldando. Ficar fora de maneira íntegra é para poucos. Você precisa estar muito centrado para enfrentar isso e dizer, eu não sei, eu estou em construção, é o que eu penso hoje. Que é uma coisa que é socialmente, agora está um pouco melhor, mas sempre foi muito ruim. Mas você mudou de opinião, mas você mudou, graças a Deus. Esperava-se que você fosse a mesma criatura e pensasse o tempo inteiro, quando tudo muda o tempo inteiro. Né? E acho que essa que é a grande pegadinha, né, cara? A gente tende a achar que, ao se chegar numa meta ou num objetivo em particular, ali é o final da escadaria, né, cara? E como você mencionou, essa escadaria, ela não tem fim, né? Então, a gente tende a achar que realmente cheguei a algum lugar e é aqui que eu vou ficar. Não existe mais o que fazer além disso, né? Ou não existe mais o que ser explorado. E qualquer idiota que fale que existe algo além e tem mais degraus mais para cima, esse cara tá maluco. Não tem. Eu já vi que não tem. Como é que pode ter um outro cara falando que tem mais degraus? E assim, isso acontece direto, né, cara? Direto. E eu acho que esse é um problema muito grande. E estar disposto a se despojar desses paradigmas, desses conjuntos de crenças e valores também é um outro problema. A gente ficamos muito apegados, né, a esse tipo de visão. Eu acho que o ego ele vai criando uma narrativa, e essa narrativa ela é criada através dos embates que estabelecemos com a realidade, né? A gente vai sendo moldado no meio do caminho pelas crenças, pelas influências familiares, amigos, né, escola, etc. E a gente vai criando essa narrativa do que eu sou. Eu sou esse cara aqui, né? Meu nome é Márcio, eu tenho essa personalidade, sou publicitário e o meu contexto é esse. Sendo que, cara, você acabou moldando em função daquilo que você foi encontrando, mas você não morreu ainda. A história continua e você não tem essa obrigação de ser esse cara que você criou para si próprio até aqui, né, cara? Isso pode ser alterado a qualquer momento e depende única e exclusivamente de você, né? E talvez algumas pessoas não sejam realmente preparadas para isso, porque fazem o mesmo em relação às suas próprias narrativas e esperam, sei lá, algo muito consolidado, do tipo, é isso e não acaba nunca. Ou é assim, não vai se transformar em mais uma outra coisa. Como é a instituição, casamento, que se pensava, antigamente casava-se para viver o resto da vida com a pessoa, e hoje em dia, né, temos comumente aí que não é o caso. Relacionamentos e tudo, o mundo muda muito, né, cara? E eu acho que Rama acaba entrando muito nisso também, né, que a vida mudou, o planeta mudou, né, a tecnologia, a sociedade mudaram, né? E com o Rama não podia ser diferente, cara. A coisa também não pode ser estanque assim. Tem que acompanhar esse processo. Não pode ficar lá atrás dos anos 70 esperando que o mesmo tipo de situação ocorra ou que a mesma abordagem desse grande encontro entre nós e essas civilizações aí vai continuar a ser o mesmo. Né?
Eu acho que eu vou dar uma pitada nessa questão de rama também, mas eu queria falar duas coisas antes que eu esqueça. Primeiro, você falou da escadaria, me veio uma imagem muito legal, cara. Imagina a pessoa estar numa escadaria, então ela chega num lugar, depois do certo tempo, mas ela achou que acabou ali, legal. Mas imagina aquela que tem uns platôs, em que você explora o platô, mas você dá a volta e depois continua ali burado. Sabe aquela que você vai, opa, aí você chega no outro platô, opa, e vai, como um Z, né? Esse é um ponto. É assim, o processo é esse. A gente chega a certo ponto, os inteligentes, os que percebem, deixa a coisa decantar. Quando ela decantou, ok, o barro já chegou no. Opa, mas tem muita água ainda para eu caminhar, então vamos embora. Esse é um ponto. Segundo ponto, tudo indica que encarnou, tem que ter ego, não tem problema. Não, essa coisa de matar o ego, eu estou entendendo para outra coisa. O ego, ele precisa, ele é parte da encarnação humana. O problema é que, por causa de tudo que você mencionou, da educação, da formação, a maioria de nós é guiada por egos doentes e disfuncionais. Sendo doentes e disfuncionais, eles descamam para tudo que a gente tem de problema no mundo. Falta de comunicação, falta de empatia, falta de reconhecimento, falta uma série de outras coisas. A ideia seria ter egos saudáveis e empáticos, egos capazes de cumprir a sua função. Esse é um ponto. Com relação à rama, puxa, claro, começa-se com uma bagagem vazia e nós vamos crescendo com esse ponto, mas tudo vai evoluindo e o contato também, o entendimento dele também, a maneira como esses caras atuam, uma série de outras coisas. Dá para perceber entre nós que estamos caminhando há anos, décadas e tal, que alguns se permitiram atualizar-se com o tempo, no entendimento do que está acontecendo, não só nas práticas de campo, nas próprias reuniões, no que está acontecendo com o mundo, né? Outros não. Outros não. E esses que não foram criando alguns tipos de, foram cristalizando alguns tipos de hábitos, de vícios e tal, que é muito difícil de tirar e que também, às vezes, inviabilizam a comunicação. Né? Então, por quê? Porque se eu moldei meu monte, minha montanha, nesse tipo de conhecimento, vai vir você agora que acabou de chegar, ou que tem menos tempo do que eu, para desmontar isso daqui, mesmo você mostrando uma coisa que é muito maior, não, de novo, como tudo na vida, não é fácil, mas precisa ser feito o tempo inteiro. Vou até fazer um flashback aqui. A primeira vez, você deve ter visto isso, numa reunião, o Carlos Paz acompanhava a nossa reunião o tempo inteiro, durante um ano, tal. Mas quando ele não podia, ele mandava alguém do grupo de instrutores. De uma vez foi o José Carlos Sanches, o Sanchão, que hoje é meu grande amigo, foi meu instrutor na época, que, acho que eu contei a história dele, ele trabalhava na Ródia com o Carlos, eles trombaram no bandejão, você não come carne, você não come carne, e ele trouxe. Esse Sanchão, instrutor, a gente ainda não estava, a gente era no grupo 4, mas tinha muita gente ainda, não estava nem informando, tinha ainda mais de 20 pessoas. Um dia ele está lá naquela sessão ping-pong, alguém pergunta, ele vira para todo mundo e fala, poxa, sabe que eu não sei? Nossa, metade se horrorizou. Como você não sabe? Você não é instrutor? Você não tem um monte de coisa? E eu me lembro que foi a primeira vez que me deu um clique. Puxa vida, olha, uma coisa o Carlos faz no Olimpo e tal, mas esse cara é que nem a gente aqui e tal, e está num processo muito parecido. Eu encarei bem a coisa e me serviu como modelo para muitos anos depois poder ver isso. Todos nós temos isso, mas alguns de nós caem na armadilha e às vezes, e eu vi acontecer, você deve ter visto também, algumas pessoas, ao invés de irem no mais simples, pô, não sei, vamos pesquisar junto, força a barra, forja, disfarça, dá uma explicação pelo teorema de Lacochambre, que depois, com o tempo, não, vem a ser desmascarado e fica mal. Exato. Fica pior emenda, né? Isso aconteceu direto, não convivo com os grupos agora, não vou dizer o que está acontecendo agora, mas, pelo que eu vejo por aí na internet e tal, é humano essa questão de reconhecer que, puxa, não tem nenhum problema meu conhecimento ser transitório, não tem nenhum problema não saber tudo, não tem nenhum problema descobrir que o castelo que eu construí não era tão sólido, construo outro, não tem problema. Mas quer dizer, não tem problema quando você está fincado, está sólido, está maduro. Nem todos nós estamos nesse estado. Eu acho que é um perigo que sempre ocorre, ele está sempre presente, cara, de fato, mas eu acho que o cerne do que a gente está tentando discutir aqui é justamente essa postura, ela justamente objetiva não cair nessas armadilhas, né? Que é você tá nesse posicionamento, nessa postura de que
eu estou sempre disposto a rever, né? Então, já essa postura, né, do partido que eu estou errado, você vai ser o maior interessado em querer saber a verdade, né? O maior interessado em saber o que está ocorrendo de fato. O que você mencionou muito bem no começo desse nosso encontro aqui, de mais esse episódio, que a ciência possui a ciência a ciência com C maiúsculo, que essa postura de que, olha, vamos estar sempre questionando as bases, né, daquilo que nós achamos que já sabemos, né, para continuar a evoluir e a crescer. Então, mas eu acho que mesmo dentro da ciência, existem cientistas que são seres humanos, né? Esses caras acabam, né, também ficando ao redor de uma couraça aí de paradigmas e de certezas imutáveis, que é muito difícil de quebrar. Assim como religiosos também, né? Muitos religiosos também passam por isso. Não deixa de ser, o cara, porque faz parte de um agrupamento ou outro, não deixa de ser humano. Então, ele vai levar consigo essas mesmas características, né? De desvalorizar o erro, né, e supervalorizar o acerto, né? E esse que é um grande problema. Então, acho que dentro de Rama também ocorre isso. A gente também se depara com esse tipo de perigo, né? Mas é fundamentalmente um exercício de humildade e de questionamento de revisão de si próprio, que é uma coisa que o mundo ocidental sempre esteve muito fora de estar fazendo algo assim. O mundo oriental, dentro das tradições, né, dentro das filosofias perenes, foi a parcela da humanidade que sempre fez, mas no mundo moderno agora o Oriente acaba sendo influenciado, né, pelas grandes metrópoles aí, pelo estilo moderno de se viver, e também isso se perde da mesma forma, e as pessoas perdem esse ímpeto, né, de autoexploração, né, cara? Que é fundamental. Se você não se explora primeiramente, já vai estar comprometido essa sua interação com a realidade externa, né? Não tem por onde. Legal. Esse termo que você usa é muito legal e para mim é fundamental. Estar disposto a explorar. Porque tem várias premissas aí. Primeiro, a pessoa ter condição disso. Se ela ainda está pensando em sobreviver, sim, seja pessoalmente ou na turma dela, ela não vai ter espaço para isso. Ela não vai nem enxergar isso, né? Ela já, na cabeça dela, a trilha a seguir já está estabelecida pela família, pelo grupo, pela igreja, pela religião, pelo formato. Eu não tenho que inventar nada, eu só tenho que seguir aqui. Não vai explorar nada. sim. Quem está um pouquinho acima tem essa condição, né, de poder fazer esse tipo de conversa que a gente está tendo agora e poder explorar. Aí sim. Então, esse é um ponto. O segundo ponto dá para entender, olhando compassivamente, dá para entender quando uma pessoa investe muito tempo e energia na construção da sua verdade, que ela tenda a agarrar aquilo com unhas e dentes. Me lembrei agora do Grande Formiga, para quem não conhece Formiga, Ricardo Matarazzo, figura exemplar de Rama, que ele soltou numa reunião uma frase que é isso. Ele soltou e falou: é difícil largar o osso. Você construiu durante anos uma ideia de mundo, uma ideia de vida, uma ideia de relacionamento, uma ideia do que for, até dentro de Rama mesmo, que não sai da sociedade. Reconhecer que é imperfeito, ou que está incompleto, ou que talvez seja muito errado e que eu tenho que investir mais, é compreensível que as pessoas hesitem, que as pessoas refutem, que as pessoas se neguem. É compreensível, porque dá trabalho. É aí que um bom grupo de amigos com A maiúsculo, gente que quer o seu bem, gente que está ali para te dar apoio, mas para chamar atenção quando você precisa, para dar chacoalhada quando é necessário, pode te ajudar. Se a pessoa se sentir sozinha, ela não vai mudar, mas não vai mudar mesmo, porque ela vai perder tudo. É muito difícil ser um pária social. Sim. Não é fácil. E ir contra a corrente, porque no mínimo, se você tiver a si mesmo, pá, no mínimo eu tenho minha crença, eu tô com isso. Se eu perder isso, eu não tiver nada para me segurar, deve ser uma sensação muito ruim, muito ruim. E pior que você vai falando, vai surgindo os insights, mas aí você vai falando outras coisas por cima, cara, que vai encobrindo os insights que eu tô tendo, cara, e eu perco isso. Tudo bem, não tem jeito, cara, é o único jeito que a gente conhece que dá para fazer, né, cara? Mas poxa, eu perdi o fio da meada, mas era coisa... Eu peguei o papelzinho para anotar insights também, porque às vezes vem muita coisa. Vou lá se eu recupero. O investimento na construção da realidade, largar o osso,
que é difícil. Eu já lembrei, que é o perigo, por exemplo, de você, ao reconhecer que existem partes de um contexto que estão erradas, você jogar a água para fora da bacia com o bebê junto. Isso aconteceu em Rama. Eu vi acontecendo, você viu isso acontecendo, né? Muitas pessoas, naquele momento em que o Charlie já estava se transformando, estava no processo de transformação para Verônica, etc., ao se depararem com uma realidade que eles não estavam preparados para vivenciar, que era aquele contexto todo, né? Preferiram negar, né? Então, quer dizer, então tudo é inválido. Então, tudo que veio do Charlie não vale mais, ou não presta, estava equivocado, etc. Então, eu não vi muita gente, mas vi algumas pessoas realmente tendo esse tipo de postura. Bom, então tudo que fizemos até o momento tem que jogar no lixo, né? E não é bem assim, precisamos tomar cuidado, né, cara? Porque, da mesma forma que a ciência, às vezes, vai alterando, tirando pedaços que são percebidos que não se encaixam, mas outros se mantêm sólidos, outros se mantêm dentro de uma estrutura que dá apoio para que outras coisas sejam assentadas em cima, né? E eu acho perigoso isso também, porque o que a gente está propondo com esse papo aqui, de estamos todos errados, é justamente isso, né? Não simplesmente pegar, passar uma borracha em tudo, se verificarmos que de repente é a questão, que sejamos humildes e percebamos, né? Mas para tomar cuidado com a generalização, né? E, mais uma vez, um exercício até meio de que é mais confortável você realmente fechar os olhos e falar, não, tá tudo errado, vamos reconstruir. E às vezes não, às vezes tem muitos pilares ali que são importantes de mantê-los, né? E se você... eu vi isso acontecendo em Rama, né? Mas em outros setores da sociedade também isso ocorre, né? Então tá tudo errado, né? Então tudo que os governos anteriores fizeram também não valeu de nada, não prestou em absoluto. Então, tudo que conquistamos até aqui através da ciência não presta, né? Então, cuidado, não é bem assim, né, cara? A gente tem que ir filtrando. Essa atitude extremista radical, preguiçosa, é muito complicada porque ela tá em todos os lugares, né? Então, ela é outro fator de impedimento do diálogo. De novo, o diálogo com D maiúsculo dá trabalho, porque as pessoas têm que se expor, então é mais fácil. O cara cometeu erro, está tudo errado, vamos começar do zero. Isso está em todo lugar, está em todas as esferas. E é uma pena, porque, de novo, falta uma outra pessoa que possa agregar, possa baixar o ânimo, porque geralmente a temperatura sobe e quem tem pavio curto já se perde. E quem tem um pouco de mais de gás, mas se vê sozinho, acaba não assumindo essa ponta. Se não aparecem essas pessoas para trazer de volta o mínimo de racionalidade, porque quando sobe o pavio, bloqueia o racional, é límbico puro, e quando não cai na parte reptiliana, que é só autopreservação. Especificamente Rama, um exemplo claro, na época que os grupos tinham números, década de 90, no começo da década de 90, quando tinha até o grupo 19, poxa, teve um racha causado por um ex-instrutor, que ele conseguiu juntar outras pessoas e ficou o Carlos Paz de um lado, junto com o Diego e o Luiz Tadashi e o Neutro, e todos os outros instrutores do outro lado, e rachou. Então ficou com o Carlos Paz os grupos 1 até o grupo 4 meu, mais o grupo 6, e dos 5, os 7, os outros ficaram com outro instrutor. Isso aconteceu. E teve uma reunião para fazer isso e foi uma coisa muito triste. E, de novo, tá tudo errado o que ele fez. Seja lá os erros que o Carlos tenha cometido, tá tudo errado o que você fez, não vale a pena, e outro quis colocar do outro lado. Newton? Oi? Deu uma falhada agora forte. Opa, voltou. Voltou? Então, isso até vai mostrar, grupo Rama, qualquer grupo de contato, qualquer associação humana é humana, formado por seres humanos e vai ser passível disso. Os grupos que se propõem, as pessoas que se propõem a serem diferentes, a fazer um mundo melhor, têm necessariamente que passar por esse tipo de questionamento e reconhecimento. Nós temos essas falhas, são inerentes a nós, a gente precisa reconhecê-las e encontrar mecanismos de ir limpando-as aos poucos, para que a gente possa conviver como sociedade. Senão, estamos liquidados, principalmente nessa era em que todo mundo tem uma máquina que ao mesmo tempo é a Biblioteca de Alexandria e é uma metralhadora digital.
E um oráculo. Muito dano. Oráculo também, né? Pode causar muito dano às pessoas, né? E nos separa. Devia nos juntar, nos separa. Exato. Você mencionou uma coisa aí também que volta àquela questão do efeito Dunning-Kruger, que é justamente a gente não tem noção daquilo que não sabemos, né? E esse é o grande problema. A gente achar que eu sei aquilo que eu não sei e a gente não sabe o que não sabe. Esse é o grande problema. A gente não sabe o tamanho da coisa, né? E justamente para a gente não ter essa noção, que às vezes é muito difícil você fazer esse exercício e ter essa postura do título desse bate-papo aqui, que é Estamos Todos Errados. Porque você vai achar sempre que se você desconhece, não é tanto assim. Se você não sabe, é muito pouco. Ou se tem algum assunto especificamente que você não domina, também não vai requerer muitas coisas para eu alcançar, para eu chegar lá. Esse tipo de pressão é muito falso, cara, é muito falso. Afinal de contas, eu li tantos livros, eu vi tantas palestras, eu vi tantos vídeos. O que terá escapado de mim? Muito pouco, muito pouco. E mesmo na missão Rama, cara, assim, o ponto de vista de que, poxa, essas pessoas estão indo a campo, estão fazendo isso, aquilo outro. Na verdade, quem está de fora não tem noção, cara. E não tem como ter noção, porque é um processo experimental, não tem como ter noção mesmo. Não é demérito dessas pessoas, é normal isso, né? E eu acho que o efeito Dunning-Kruger, ele causa isso também, né? Ou seja, eu estou chegando agora aqui, eu posso opinar, eu posso dar meu pitaco, sim, porque eu já li tanto, né, como você falou, já participei de tantos grupos, né? Já fui maçom, já fui da Rosa Cruz, eu já fui do grupo XYZ, cara. Então, é óbvio que eu vou chegar aqui para somar, vou chegar para ensinar as pessoas, etc. Mas é totalmente ausente esse caráter exploratório. Não existe dentro dessa pessoa o caráter exploratório. Porque se fosse, ele chegaria nesse momento, olha, eu estudei, eu li pacas, porém aqui, ó, vou tirar essa bagagem e vou colocar de lado. Vou colocar tudo na mesa aqui na frente de vocês, porque de repente está tudo equivocado, né? Então, essa postura que ela é difícil de ser introjetada, de ser assimilada, né? Porque a sociedade faz o contrário disso, né? A gente premia quem tem bagagem, quem tem certificado, quem tem diploma, né? A gente premia esse tipo de posicionamento, hierarquia, comando, e aí, de repente, você vai colocar tudo isso de lado, temporariamente, pelo menos, como assim? Né? Então, as pessoas não estão habituadas a fazer esse tipo de coisa. Copo cheio. Eu chego com o copo cheio e vamos comparar. Eu estou aqui para encher as suas xícaras. Exatamente. Uma coisa que você falou que eu acho legal, que me veio uma imagem muito boa, e eu me vi nela, que é o seguinte: a nossa ignorância do tamanho, profundidade e extensão da nossa ignorância. Né? Eu me vi nisso. Quando a gente percebe, a gente entra numa caminhada dessa, espiritualista, e a gente percebe e começa a ter noções do tamanho do que a gente não conhece, a primeira sensação é assustador. E eu me vi lá atrás. Quando eu me vi, olha, com 20 anos, eu acho que eu comecei a estudar música com um professor. Ele me dava aula de música e eu dava aula de inglês. Ele gostava de teosofia. Ele tentava limpar conceitos de teosofia. Já estava dentro de ramo no comecinho. Eu me lembro que a gente tinha debates incríveis, ele tentando me passar os conceitos e eu passando para ele. Hoje, olhando, o que eu olho? Eu me lembro que na parte racional, eu ganhava todos os diálogos dele. Mas, na verdade, ele estava décadas na minha frente. Mesmo a teosofia sendo um pacote de conhecimentos, para mim, limitado como todos, fechado, ele estava na minha frente anos, que eu só fui sacar décadas depois. Eu não enxergava aquilo. E hoje, olhando para trás, pensando nisso, eu fiz uma meditação ontem sobre isso. Me assustava. Me lembro que eu pensava, se esse cara tiver certo, nossa, eu vou ter que revolucionar um monte de coisa. E como é que eu meto isso dentro desse pacote, desse grupo que eu estou entrando? Não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Era melhor sair. Era melhor não entrar. Então, é assustador. Então, um extremo é esse. É assustador reconhecer que é muita coisa que eu não sei, por mais que eu ache que saiba. E a gente sabe muito mesmo. Quem andou sabe. Não precisa fazer muita coisa. Uma pessoa de 60 anos, se não fez nada extraordinário, sabe mais que um cara de 30. Mas tem um aspecto aí, cara, que é... Deixa só terminar. Não esquece isso daí. Mas tem o outro lado.
se você entrou numa caminhada, se você está com o seu centro de gravidade bem ajustadinho e tal, cara, esse fosso desconhecido ele passa a ser um parque de diversões, que é como eu vejo hoje. Meu, que oportunidade! Vamos! Não vai dar tempo de fechar? Não, não vai dar tempo de ver nada, quase nada nessa encarnação. Dane-se, o que der para ver é lucro. O que der para ver é lucro. Essa postura é muito legal. Mas tem todo um processo que demanda décadas. Sim. Décadas para chegar lá. Eu falo pessoalmente, décadas. Você falou do parque de diversões, me lembrou muito a analogia quando você vai para Orlando, por exemplo, você tem pouco tempo e tem que visitar todos os parques. Você já sabe que não vai dar tempo de participar de tudo, não, todas as atrações não vão ser possíveis de serem exploradas, porém, aquelas que der tempo, vamos explorar com gosto, né, com prazer. Né? Vamos... A vida é isso, a vida é isso. Né? Exatamente, esse é um aspecto. O outro que eu lembrei anteriormente é a questão do saber, né, cara? Tem uma pegadinha aí que eu acho que é muito interessante e acho que cai com uma luva nesse tipo de discussão que estamos tendo, que é o seguinte, nós temos o privilégio de sermos uma civilização, e aí, parafraseando que um colega seu, colega de nome, né, o outro Newton, né, não Newton César, o nobre. Isaac Newton, disse, né, lá atrás de que eu sou o que sou, eu só cheguei onde eu cheguei porque eu estive sobre os ombros de gigantes, né, cara? Então, nós, como civilização, possuímos essa oportunidade de ouro de aprender com o conhecimento alheio, né? Ou seja, através dos livros, né, através da história, a gente tem a oportunidade de, embora a gente não tenha participado desses acontecimentos, os livros nos trazem esse conhecimento por tabela, digamos assim, e a gente tem o conhecimento sobre isso. Temos a informação a respeito disso. Porém, eu acho que essa que é a grande pegadinha, e as pessoas acham que isso basta, a gente não tem a experiência, cara. Que a coisa não pode ficar simplesmente no intelectual. Eu acho que esse é um problemaço, cara. Tem que ser vivencial. A coisa tem que necessariamente ser vivencial. Eu não estou menosprezando a parte intelectual, tá? E não estou menosprezando a importância da teoria. Eu acho que tem que ter, de fato. Porém, tem uma parte que é insubstituível, cara, que é a experiência. Ou seja, li o livro Cimentos de Vida de cabo a rabo, decorei, li de trás para frente 14 vezes. Beleza. Porém, cara, você já foi a campo? Não fui nenhuma vez. Cara, então você está perdendo uma parte que é fundamental de todo esse processo. Então, estendendo isso para a vida, cara, é a mesma coisa. Eu acho que hoje a gente vive num momento assim, com acesso à internet, né, participando das mídias sociais, a gente vai tendo, assim, acessos a fatias da realidade, né, cujo encontro nos dá a falsa impressão de que já sabemos o que tudo isso significa, já damos significados a tudo, eu já sei tudo. Cara, estamos muito longe de saber, né, cara? Muito longe, porque a coisa já vem distorcida, despedaçada, com os pontos costurados muito porcamente entre um assunto e outro. Então, assim, o que eu acho fundamental nesse tipo de discussão é que perceber que existe, sim, a parte intelectual, né, do conhecimento que você obteve, mas, assim, as experiências pelas quais você passou também contam bastante. E elas são únicas e intransferíveis, né, cara? Então, isso vai adicionando... que é aquela questão de você sair da sua área de conforto, né, cara, da sua zona de conforto, e de dar o trabalho, né, cara, de sair para investir tempo, né, e muitas vezes investir até, inclusive, dinheiro, né, em experiências que você precisa estar presente mesmo, se dedicando àquilo, né, seja para fazer uma meditação, seja para estar indo numa prática de campo, acima de uma montanha, indo até as prateleiras, como já fizemos também, né? Quase nos matamos lá, caímos no meio das pedras lá, que estava um negócio muito inclinado, não sei se você lembra desse dia aí. Mas, enfim, cara, a experiência que você traz de volta em relação a isso, ela também é muito enriquecedora e vai trazendo subsídios também exploratórios que saem da zona intelectual, pura e simplesmente, que você adquiriu por tabela. Mas aí tratam-se especificamente da sua experiência direta, que também é perigoso, né? Diga-se de passagem, a gente não pode usar essas experiências como a única forma de dar explicação à realidade que foge da gente. O que eu experimentei não necessariamente é o que você experimentou, mas também é possível que isso... A gente estava falando de conhecimento e sabedoria, lembra? No outro episódio, que é justamente isso que nos falta, né, cara? Então... Volto a dizer, eu acho que tem toda uma parte intelectual aí que tem que ser questionada, sim, de fato,
mas também, inclusive, em nível de experiência, né? A experiência que você teve, vamos explorar isso daí, o que você entendeu, o que você não entendeu, é questionável ou não é? Se não é, por que não é, né? Então, tudo isso faz parte, cara. Faz. Legal. Eu acho que é fundamental. Bom, para começar, para mim, experiência, viver é experimentar. Viver a gente só gera karma na ação. Karma é ação, não é na parte intelectual. É nesse ponto que eu quis falar, da pessoa com 60 anos e com 30 anos. Não é na universidade, não é enquanto a pessoa leu e tal. Quem viveu mais tempo tem experiência de vida. Significa que ele saiba exatamente os detalhes para resolver todos os problemas do jovem? Não. Mas ele passou por a vida coisas que a gente costuma entender os nossos pais quando chega na idade deles, né? Quando consegue perceber. Puxa, não justifica, mas dá para entender o porquê se comportar assim. É nesse sentido. Mas voltando, puxa, se a gente lembrar que são várias linhas de crescimento e desenvolvimento, que a gente precisa cuidar de todas elas. O intelectual cognitivo, sim, mas o espiritual, o emocional, o intersocial, o interpessoal, todas acima da média, para conseguir chegar num ponto. Mas o grande X da questão é relacionamento humano, porque sozinho não chegaremos em lugar nenhum. Não adianta nada ser um super gênio, entender, resolver os problemas da Terra. Beleza, onde é que eu vou chegar sozinho? Como é que eu vou convencer os outros? Mesmo que eu conseguisse encontrar a fórmula perfeita, e aliás, a fórmula já está dada, a gente já sabe qual é. Respeitar o outro, cuidar do planeta, melhor do que a gente... Inclusive, vi uma frase ontem que eu achei genial. Puxa, chega uma hora da nossa vida que a gente tem que dar mais ao planeta do que tirar dele. Sim. Puxa, eu não tinha pensado nisso. Pô, chega uma hora, o planeta me deu a vida inteira, tá na hora de eu dar mais do que ele me deu, para poder... Pô, cara, e isso é uma responsabilidade ecológica, isso a pessoa tem que estar muito centrada para poder entender. Cara, não importa que eu posso fazer isso vivendo na cidade, não tem nenhum problema, tem vários mecanismos. E aí que vem uma parte genial nossa, que é a criatividade. Encontrar soluções novas para problemas novos, porque eles estão mudando o tempo inteiro. Mas, de novo, para ficar no ponto nosso aqui, a premissa, por mais confortável que a gente esteja, por mais legal que seja a nossa concepção de mundo, por mais respostas que ela responda hoje, ela é temporária, ela vai passar. Ela sabe... A gente tem que estar preparado para isso. Se o caminho foi sólido, muito do que foi... E aí vai corroborar o que você falou agora há pouco. Se o caminho foi sólido e bem feito, ele não vai ser desmontado por uma nova descoberta que vai ser amanhã. Não, talvez uma parte dele, mas o grosso continuará. O grosso continuará. Você me trouxe até aqui bem, falando um pouco sobre o seu grande amigo Thomas Campbell. Se o meu entorno está me mostrando que eu estou bem, se eu estou em harmonia em geral, esse caminho não foi à toa. Alguma coisa de certo eu estou fazendo. Ele está incompleto? Tá, ele vai ter que ser formulado? Sim. Mas a base dele deve estar sólida. A base da pirâmide, eu vou mudar do meio para cima, mas a base está ali. Beleza. E você mencionou uma coisa que é muito importante, cara, que também acho que é fundamental aqui, que é a questão de quando a gente sabe que a gente está acertando, né? Quando é que a gente tem essa percepção, né? Eu acho que a realidade vai te dando esses feedbacks, né? Ou seja, vai te dando esse balizamento no sentido de que vai abrindo porta para você ao invés de estar fechando, né? Parece que pontes são construídas e não várias, né? Você começa a estabelecer esse link com as pessoas, que você mesmo falou, que eu acho que é a matéria-prima principal que temos para aprender aqui nesse planeta, né, cara? São as pessoas. E qual que é o tipo de relacionamento que a gente consegue estabelecer a partir daí, né? Esse feedback, esse retorno a gente passa a ter, né? Então, se a gente fica muito isoladão, né? Se a gente fica com cada vez menos amigos, se o nosso círculo de amizade vai diminuindo, se a nossa capacidade de interação com essa sociedade também vai diminuindo, vai sendo estrangulada, cara, isso acho que é um grande sinal de que, a gente está fazendo tudo muito errado, né? E então eu acho que, de repente, esse mecanismo que é filosófico em última instância, ou talvez em primeira instância, né? Mas eu acho que ele é mensurável, sim. Eu acho que você consegue, através desses feedbacks, perceber se o que você está fazendo está sendo útil não só para você, mas também para as pessoas ao redor, né, cara? Que é legal deixar bem claro, você já falou, mas nunca é demais reforçar. A premissa que a gente está sempre errado significa o seguinte:
A minha verdade hoje, ela dá conta dessa realidade que eu estou vendo hoje. Mas tudo muda, ela vai mudar também. E se eu for esperto, eu vou mudar com ela. Eu preciso me preparar a mudar com ela. E não o apego, que esse é o grande problema. Quando a gente se apega a qualquer coisa, aí vem o sofrimento, aí vem todas as cargas. Por melhor que seja a solução, a pessoa, o relacionamento, o grupo, seja lá o que for que nos fascine no momento, se gerar o apego, necessariamente ele vai te trazer, cedo ou tarde, sofrimento. E aí caímos no budismo, né? E caímos no formiga. Vai ser difícil largar o osso. Vai ser difícil. Mas é o princípio da impermanência, né, cara? Que a gente tem que ter, né? Que é aquela questão dos monges fazerem aquelas mandalas belíssimas, né? E aí depois, no finalzinho, aquele trabalhão todo, horas fazendo aquela mandala, simplesmente desmancham tudo, né, cara? Porque é justamente essa ideia de que as coisas mudam o tempo todo, e acho que é o grande pulo do gato aqui, é a flexibilidade, tá? Como você mesmo mencionou, de estar acompanhando essas alterações, estar sempre na crista da onda, né? E não deixando a onda passar, né? Esse exercício ele é muito difícil. Não é fácil, não. E caminhando bem, entrando no eixo, cometendo os erros legais, aprendendo com os erros, a vida começa a mudar. Começa a ser, deixa de ser aquela coisa, é um cenário do qual eu sou vítima e eu não tenho controle nenhum, e eu só tropeço e eu só reajo. Esse é o cenário, a maioria, né? O que o Jorge Trócoli, meu grande mestre de Rama, falava, as pessoas às quais as coisas acontecem. O mundo está aí. Para o outro extremo, isto é, eu estou entendendo o movimento, eu sou parte do movimento, eu vou com ele, eu vou fluir com ele. Então, essas pessoas fazem as coisas acontecerem também. Elas passam a ser co-criadoras da realidade delas. E aí, pegando a tua metáfora, é surf puro. É pegar a pororoca na Amazônia e ir. E vai, porque é horas de prazer ali, né? Cara, é fundamental. Mas, assim, volto a mencionar sobre a importância dessa questão de você ter esse perfil exploratório. O que não vai significar necessariamente que a gente vai conseguir errar cada vez menos. A gente vai, e eu acho que esse deve ser o norte, errar diferente, né, cara? Eu acho que essa que é a grande questão. Porque, tudo bem, a gente tem um ditado popular que eu acho que ele funciona muito bem aqui, né? Insistir no mesmo erro é complicado, né? Não, a gente não está dizendo isso. O que a gente está querendo dizer é que vamos errar, assim, não porque a gente quer errar, porque a gente sabe que é inevitável o erro, né? Se a gente não conhece, e quanto maior o nível de ignorância, maior a probabilidade de erro, porque por questão de estatística, para você acertar num universo de improbabilidades, é difícil, cara. Então, assim, o erro vai fazer parte necessariamente, mas que seja um erro diferente daquele que eu já cometi. Porque se você comete sempre o mesmo erro, significa que você não aprendeu. Você não aprendeu nada com aquilo. Então, acho que esse também é um aspecto importante, né? Aprende-se com esses erros, dele passa para frente, mas agora, se tiver que errar, ninguém deseja errar conscientemente, né? Mas sabendo que isso faz parte da caminhada e eu vou errar e ninguém vai me criticar por causa disso, isso faz parte da estrutura de aprendizado de qualquer criatura inteligente no universo, que sejam erros diferentes. Né? Um erro com classe, um erro com E maiúsculo. Inclusive, tem dois aspectos bem legais. Como a maioria de nós vive nesse sistema de reatividade, né? Eu não penso, eu só reajo, a tendência é repetir erros e erros e erros. E a pessoa se toca, puxa, mas eu já fiz isso várias... puxa, mas eu sempre namoro com meninas neuróticas. Puxa, mas eu sempre pego emprego que não... Né? Ele está repetindo, né? Isso é comuníssimo, esse é um ponto. O outro ponto é, uma coisa que a gente falou acho que na outra vez, como cada jornada é pessoal, os erros que cada um comete também são muito pessoais e servem para que aquele aprendizado específico daquela vida, aquela existência. Então eles têm que ser também, não digo que escolhidos, mas tem que ser aprendidas as lições deles. Sim. Por quê? Porque vai ser cada vida é um universo, cada vida é uma caminhada. Mas, e aí que é legal, assim como a gente é capaz, como seres humanos, de criar cultura e transferi-las para outros através de músicas, vídeos, etc., pode-se aprender com erros dos outros. Sim, também. Eu não preciso experimentar a ditadura para saber que o nazismo não funciona. Não, já vimos que não funciona. Não é assim que funciona. Os espertos aprendem com alguns erros dos outros, principalmente os mais crassos, né? Que sirvam de lição. Não precisa ficar experimentando, né? E
te abre leques para outros tipos de exploração, experimentação, pessoal, que vai agrandar, engrandecer a pessoa. E essa questão de cometer os mesmos erros também recai num outro conceito clássico do budismo, que é o samsara, né, cara? De você ficar naquele disco furado de cometer sempre o mesmo tipo de erro, né, cara? Né? Sempre ali, não sai daquilo, né, cara? E isso é complexo. Como sociedade, nós estamos em um enorme samsara, né? Cometendo os mesmos tipos de erros, né? De forma que a história não serviu para nada, né? E continuamos a fazer a mesma coisa em muitos aspectos, né? As guerras são um desses aspectos, né? O jeito truculento de dar com culturas diferentes das nossas. Então, a gente tem, como sociedade, como civilização no geral, a gente está cometendo esse tipo de erro. Com o meio ambiente, por exemplo, que não é de hoje que é falado, né? Que a gente precisa tomar conta, que precisamos cuidar, etc, etc. Então, infelizmente, como sociedade, estamos dentro de, acho que, várias camadas de samsaras, né, sendo cometidas. Mas eu acredito fundamentalmente que essa revolução, cara, ela não vai ser uma revolução social, ela tem que ser necessariamente uma revolução interna, né? Tem que ser uma revolução de consciência, né? Não tem por onde, não vejo como sendo diferente isso. Então, eu acho que o Ken Wilber bem frisou, né, cara? A gente não sai dessa condição egocêntrica em uma primeira instância, a gente não tem condições de ampliar esse nível de consciência para outras camadas, né? Passando para o nível etnocêntrico, nível mundicêntrico, cosmocêntrico. Não tem como a gente fazer isso, né? Se a gente não abraçar o erro, cara. A gente tem que abraçar o erro e não rechaçá-lo, né? Que eu acho que esse é o grande problema. Rechaçar o erro, esconder, colocar para baixo do tapete, porque as pessoas vão perceber que eu sou fraco, né? Então, é uma série de paradigmas aí culturais que a gente, vem levando aí desde a nossa infância, né? Que a gente não pode demonstrar que errou, não pode demonstrar que é falho. É tudo muito mal visto, né, cara? Então, eu acho que isso explica muito o início desse bate-papo, né? Quando o Charlie colocou na mesa isso daí, né? Estamos todos errados. O porquê que isso chocou tanto as pessoas e causou tanta polêmica? Porque as pessoas estão nesse posicionamento, né? Como assim? Eu estou errado em tudo? Não é possível. E a visão integral, para falar um pouco do Wilber, é essa ideia de eu enxergo que algumas pessoas cometem muitos erros recorrentes, estão totalmente perdidas, mas eu as abraço. Eu não as rechaço. Eu fui assim, nós estamos no mesmo pacote. Eu não vou sozinho em lugar nenhum, mesmo eu enxergando mais, mesmo eu tendo uma ideia muito maior, sozinho eu não vou. Eu vou te abraçar. Eu vou criar mecanismos para a gente poder ir junto. Eu vou esperar e vou colaborar para que você cresça. Eu não vou poder crescer por você. Mas, cara, eu te dou um mapa aqui, ó. Vamos lá. Exatamente isso que, é o mesmo tipo de, lógico, né, salvas as enormes proporções, é o mesmo tipo de comportamento, por exemplo, dos guias extraterrestres conosco, né? Eu não vejo grandes diferenças, não, né? Ou seja, parece que eles entendem essa nossa condição, né? Mas não interferem diretamente enfiando o dedo na nossa vida, né? Eles respeitam o nosso livre-arbítrio, né? E sabem que é um processo pelo qual nós temos que passar. Talvez, muito talvez, não dá para bater o martelo em nada em relação a isso. Talvez eles se reconheçam naquilo que somos hoje, por terem vivenciado isso, sei lá quantos anos atrás, né? O mesmo tipo de processos. E aí, ao ver a situação dessa forma, simplesmente eles reconhecem, respeitam, mas não interfiram. E vão nos dando outros tipos de ferramentas, outros tipos de dicas, a conta-gotas, digamos assim, porque é o que a gente dá conta de fazer. Né? Só complementar o que você falou, que eu achei legal. Pegar os semeadores de vida como um exemplo. Legal, você falou da parte, eu li, mas, você foi a campo, você foi fazer prática de campo, esse é um aspecto. E o outro também que é muito legal. Você leu a parte da espiritualidade, você a pratica, você leu sobre respeito, você respeita, você leu sobre amor, você ama, tá tudo lá, né? Aliás, tá tudo escrito. Eu me lembro que uma das comunicações antigas dizia assim, na verdade, o que vocês precisam já está escrito em algum lugar, vá atrás, né? Isso é o que estava na comunicação. Eu complemento hoje, vá atrás e pratique. Porque senão não adianta nada. Não adianta eu ter uma definição fantástica dos conceitos e não vivenciar. Que não é decoreba, né, cara? Não é uma coisa para você decorar e ficar repetindo feito papagaio, né, cara? É uma coisa para você introjectar e mudar a sua vida, né, cara? Literalmente. Então, se não tiver de sua parte esse exercício, né, de que, cara, do ponto de vista em que eu estou hoje, pode ser que eu esteja errado em várias frentes, né? Então, só o fato desse pode ser existir, né? E a gente não sabe o tamanho desse pode ser, cara,
nos coloca nesse posicionamento realmente exploratório e autoquestionador, né? De que, cara, pode ser que eu esteja errado aqui, vamos nos juntar e vamos tentar descobrir, que é uma outra possibilidade que a gente pode discutir também, cara, em outro episódio, né? Que onde está a verdade, né, cara? A gente fez um episódio A Morte da Verdade, né? Onde está a verdade? Essa postura exploratória, ela objetiva muito disso também, né, cara? De que, de repente, essa verdade não está nem comigo, nem com você. De repente, está num terceiro lugar que nunca ninguém alcançou. Né? Então, se você e eu fizermos isso, cara, a gente pode chegar a algum lugar diferente de onde eu estou, diferente de onde você está, né? Mas é uma terceira coisa, que não é nem aqui nem lá, ou uma mescla das duas coisas. Né? E o legal, para benefício de todos. Exatamente. E eu acho que o que a gente faz aqui muito, eu não sei se até que ponto isso é sem querer, ou o processo pelo qual a gente passou acabou nos proporcionando esse tipo, acho que é a segunda opção, muito provavelmente. Se não houvesse esse caráter exploratório em nossas conversas, cara, isso seria impossível de estabelecer. Né? Então, eu acho que desde sempre elas foram caracterizadas por essa postura realmente de autoquestionamento, de que pode ser que a gente esteja errado. Porque não existe um embate entre eu e você. Né? Não existe essa questão de que eu estou certo e eu vim aqui para provar para você que eu estou certo. Né? Não é essa a questão. A questão é o que a gente pode explorar em conjunto. Né? E eu acho que a gente acaba... E todos os autores que a gente leu, que a gente reconhece como bambambãs, gente boa, gente que sabe muito, se reconhecem como limitantes, parciais, limitados e estão crescendo. Todos eles. É verdade. Nenhum se coloca no pedestal do Barfim lá, nenhum deles. Poxa, cara, passou rápido. Deu aí? Já deu uma hora, nem... Isso é um bom sinal. É um bom sinal, cara. Muito legal, cara. Então, cara, muito obrigado mais uma vez aí. Mais uma. Mais uma, episódio 25 aí. E nos vemos, então, na próxima segunda-feira. Meio ano, né? Porque se um ano tem 52 semanas, metade 26, tá no meio ano já, cara. Tá resistindo, hein? Tá sobrevivendo, cara. Impressionante. Eu fico abismado como a gente ainda tem assunto, cara. Sabe por quê? Porque no fundo a gente sabe a verdade. Então Ah, tá. Beleza, então. Um grande abraço. Falou, tchau. Até mais. Tchau, tchau. Tchau.